Olá, pessoal, boa noite. O tema de hoje será mineração no Brasil no período colonial. Para entender essa fase que o Brasil passou com relação à exploração de um recurso mineral, ouro, pelo menos para o Enem, e eu discordo um pouco disso, né, mas para o Enem a gente precisa entender que o Brasil é dividido em ciclos econômicos. Temos o ciclo econômico de 1500 a 1530, quando o Brasil ainda não tinha sido colonizado por Portugal. Que ciclo econômico é esse? Do pau-brasil. Depois a gente tem uma efetiva colonização do Brasil. Então a gente parte para um ciclo econômico da cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro, mais restrito ao litoral. Depois a gente tem o ciclo do ouro, século XVIII. Século XIX e XX, temos o ciclo do café e da borracha. Então, pensar em ciclos econômicos é interessante para entender de forma didática para fazer a prova do Enem. O fato é que, quando os portugueses chegaram no Brasil e iniciaram o ciclo econômico do pau-brasil, a ocupação portuguesa estava restrita ao litoral brasileiro. Então, uma grande faixa do litoral ali no Nordeste do Nordeste, de norte a sul, estava ocupada pelos portugueses, tanto é que é chamada de América Portuguesa. Isso se estendeu pelo ciclo econômico do açúcar. Mas quando foi descoberto ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, houve de fato uma interiorização do território brasileiro. Isso teve uma série de mudanças nos tratados, né, de Tordesilhas, para que os portugueses flexibilizassem esses tratados para que eles pudessem ocupar o interior do Brasil por conta dessa nova descoberta que era o ouro ali no território mais interiorano. Então a população acabou se deslocando para aquele local mais no interior. Então o Brasil ele foi aumentando de tamanho, digamos assim. Forma de exploração. Então assim a gente tem a forma de exploração do ouro, né? Por exemplo, lavras. Exploração em grandes áreas com técnicas extensivas. Lavrar o ouro como essa imagem aqui está mostrando, é construir minas e explorar esses recursos minerais ali daquelas minas. Mas a gente tem também uma forma mais manual de se extrair esse ouro na beira dos rios, chamada de faiscação, que é uma extração manual, com ferramenta mais simples. O fato é que para fazer esse tipo de atividade, houve, né, a necessidade, assim como na cana-de-açúcar, um grande contingente de gente. Infelizmente, eles adotaram a mão de obra de pessoas escravizadas para trabalhar nessa região. Como o ouro foi descoberto e a partir da exploração ficou evidente que tinha bastante desse recurso mineral, os portugueses aumentaram esse controle fiscal com relação à mineração, até porque havia muito contrabando. Então, havia uma necessidade do Estado português de controlar a extração desse ouro. E isso foi feito através de impostos. Né? O quinto, a cobrança do quinto, por exemplo, representou uma importante fonte de receita para a coroa portuguesa, exigindo 20% de todo o ouro extraído daquela região. Então, veja bem. Isso vai causar um impacto profundo na economia colonial, porque grande parte da riqueza era escoada para a Europa, né? Então, grande parte desse ouro ele era escoado e gerando uma questão de carência interna naquela região onde o mercado interno ele acabava se desenvolvendo, mas nem tanto porque havia uma distância muito grande entre o interior e o litoral. Os meios de transporte daquela época eram bem rudimentares, então houve uma pobreza grande ali, uma carência de alimentos, as pessoas passavam fome. Então, isso teve um impacto muito grande na economia aqui brasileira, até porque os principais recursos iam para fora. Então, as formas de cobrança de tributos, ela se dava através do quinto, que era de todo o ouro extraído de um determinado local, 20% ia para as mãos da coroa portuguesa. A gente tinha a captação também, que era por pessoa,
especialmente sobre a população escravizada, aumentando a carga de tributos sobre os mais vulneráveis da sociedade. Então, essa cobrança era feita por pessoa, né, além de ter a cobrança do quinto. E, finalmente, não satisfeita com essa tributação, os portugueses ainda criaram a derrama, que era uma cobrança forçadas, porque tinha uma meta para ser atingida, né? Então, quando não era atingida essa meta, os portugueses iam lá, batiam de porta em porta para cobrar o ouro que na concepção deles estava faltando. Isso gerou uma insatisfação muito grande, gerando até Inconfidência Mineira. Criou-se um órgão chamado Intendência das Minas, que era uma forma dos portugueses administrarem a área das minas, né? Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Ela foi criada justamente para fiscalizar essa cobrança de impostos, além de manter um controle muito grande ali do setor. O problema é que isso vai gerar uma série de insatisfações da população colonial. Então, com a mineração, a gente teve consequências para a população, para a economia brasileira. Uma delas foi o crescimento da população em regiões onde foi descoberto o ouro. Houve uma urbanização e uma migração em massa para essas regiões, pessoas que vinham de tudo que é canto do Brasil e até mesmo da Europa. Então, houve um aumento da população. Sendo assim, o território brasileiro também aumentou. Houve um aumento desse território, porque o Tratado de Tordesilhas passou a não valer mais. Então, teve que ser assinado outros tratados para aumentar a configuração do território brasileiro. Além disso, havia uma desigualdade social muito grande, porque as principais riquezas eram extraídas e levadas para a Europa. A maior parte do ouro que era descoberto aqui eram investidos na Europa ou escoados para lá, de alguma forma. Sendo assim, gente, muito obrigado, boa noite. Se você está estudando para o Enem, conhece alguém que também está estudando, compartilhe esse conteúdo aí de grande relevância para o Enem. Tchau, tchau e fica com Deus, pessoal.